Sabe aquelas recomendações de filmes que parecem ler a sua mente? Ou os diagnósticos médicos que ficam cada vez mais precisos? Pois é, a inteligência artificial, ou IA, já está transformando o nosso mundo. Muitas vezes sem a gente nem perceber. Mas como é que ela funciona de verdade? O que significa para uma máquina, sei lá, pensar? É isso que a gente vai desvendar hoje, os segredos por trás da tecnologia que está, sem dúvida, definindo o nosso futuro. E para começar essa exploração, a gente parte de uma pergunta que é, a pergunta de $1 milhão. A que moveu esse campo desde o comecinho de tudo. O que realmente significa uma máquina ser inteligente? É uma pergunta simples, né? Mas a resposta impulsionou décadas e décadas de pesquisa. Beleza? Então, para a gente entender isso direitinho, a nossa jornada vai ter 5 paradas. Primeiro, o básico. O que é IA? Depois, a gente faz uma viagem pela história dela. Aí vamos mergulhar nas 2 grandes ideias que movem tudo isso, ver como a IA já está em todo lugar e, claro, tentar espiar o que vem pela frente. Então vamos lá. Parte 1. O que é inteligência artificial? Antes da gente falar do futuro, a gente precisa ter uma base bem sólida, né? Então vamos começar pelo começo, com a definição mais fundamental. De forma bem direta, inteligência artificial é um ramo da ciência da computação. Um ramo que tem um objetivo bem audacioso: construir máquinas que consigam simular as nossas capacidades. Coisas como raciocinar, perceber o mundo ao redor, aprender e, claro, resolver problemas. Resumindo bem, é a ciência que tenta criar máquinas que, de alguma forma, pensam. Só que ser inteligente é uma coisa bem mais complexa do que parece. Não é uma coisa só, né? E para lidar com essa complexidade toda, os pesquisadores geralmente dividem essa busca em 4 jeitos diferentes de pensar, 4 abordagens, dependendo do que eles querem alcançar. E essa tabela aqui ajuda a gente a visualizar isso perfeitamente. Pensa assim, a pesquisa pode focar ou no pensamento da máquina ou na ação que ela toma. E o objetivo pode ser imitar a gente, os humanos, ou buscar um desempenho perfeito, ideal, o que a gente chama de racional. E aí, bum, a gente tem 4 caminhos possíveis. Criar sistemas que pensam como humanos ou que agem como humanos. Ou então, sistemas que pensam de forma puramente racional ou que agem de forma racional. É nesse último que entram os agentes inteligentes, sabe? Tipo um termostato esperto que não está tentando ser humano, ele só quer tomar a melhor decisão possível para economizar energia e manter a casa confortável. É pura racionalidade em ação. Beleza, vamos para a parte 2, a longa estrada até hoje. Porque assim, a IA que a gente vê por aí, nos celulares, nos carros, ela não surgiu do nada, né? A história dela é uma verdadeira saga, cheia de otimismo, algumas decepções bem grandes no meio do caminho e, finalmente, um avanço, espetacular. E essa linha do tempo dá uma ideia boa dessa jornada. A gente pode dizer que a semente foi plantada lá em 1950 com o famoso teste de Turing. 6 anos depois, em 56, o nome inteligência artificial finalmente nasce. Aí a gente dá um salto para 1997, um momento icônico. O computador Deep Blue derrota o mestre do xadrez Garry Kasparov. Foi um choque. Depois, em 2012, começa a era do Deep Learning, que a gente já vai falar mais sobre e que mudou tudo. E claro, agora, nos anos 2020, os LLMs, os grandes modelos de linguagem, viraram assunto em todo lugar. Mas olha, não foi um caminho reto e fácil não. Muito pelo contrário, as primeiras promessas eram tão grandiosas que a tecnologia da época simplesmente não dava conta. E isso levou a uma fase bem sombria nos anos 80, o que ficou conhecido como Inverno da IA. Foi uma época de muito ceticismo, o dinheiro para pesquisa sumiu e o progresso na área praticamente congelou. Então, o que foi que causou o degelo? Basicamente, uma tempestade perfeita de 2 fatores. Primeiro, a internet. De repente, a gente tinha uma quantidade absurda, inimaginável de dados, o tal do Big Data. E segundo, o poder de processamento dos computadores. Simplesmente explodiu. Juntando essas 2 coisas, a gente teve o combustível perfeito para reacender a chama da IA e chegar nesses avanços malucos que a gente está vendo hoje. Ok, parte 3. As 2 grandes ideias por trás da IA. A gente já viu a história, agora vamos mergulhar no como. Como isso tudo funciona na prática. Porque por trás de toda essa tecnologia existem basicamente 2 filosofias, 2 ideias que competiram por muito tempo e que moldaram como a gente constrói essas máquinas inteligentes. E por décadas, foi quase uma briga de titãs. De um lado a gente tinha a IA simbólica, que é toda baseada em regras, em lógica, tudo bem definido. E do outro lado, a IA conexionista, que tem uma abordagem completamente diferente. Ela aprende a partir de padrões, olhando para uma montanha de dados. E essa imagem aqui mostra a diferença de um jeito genial. Pensa na IA simbólica como um livro de regras.
Tudo o que ela sabe foi programado ali, por um humano. É explícito, é fácil de checar. Agora, a IA conexionista é o aprendiz. Ela funciona mais como uma criança aprendendo a reconhecer um cachorro. Ninguém escreve uma regra. Ela só vê milhares de fotos de cachorros e eventualmente aprende o padrão. O conhecimento dela não está escrito, é implícito. E por isso muitas vezes a gente chama de caixa preta, porque nem sempre a gente sabe exatamente como ela chegou naquela conclusão. A IA simbólica é exatamente como uma receita de bolo super detalhada. Cada passo está ali escrito, claro, sem espaço para dúvida. Você consegue seguir o processo do início ao fim. Por isso ela é ótima para áreas onde a gente precisa de transparência total, sabe? Tipo na área da saúde ou em sistemas de impostos, onde cada decisão tem que ser justificada. Já a conexionista, bom, a melhor analogia é aprender a andar de bicicleta. Não adianta ler um manual, né? Você tem que subir na bike, tentar, cair, levantar, tentar de novo. É pura experiência, tentativa e erro. E é exatamente essa abordagem, que usa coisas como redes neurais e deep learning, que está por trás da maioria das IAs que a gente usa hoje em dia. Desde o assistente de voz no celular até os carros autônomos. E agora, a parte 4. A IA está em todo lugar. Chega de teoria, vamos para a prática. Porque a grande verdade é que inteligência artificial deixou de ser coisa de filme de ficção científica há muito tempo. Ela já está aqui, agora, no nosso dia a dia e de jeitos que a gente muitas vezes nem se dá conta. Olha só na medicina, por exemplo. O impacto é revolucionário. A gente está falando de algoritmos que analisam raio-x e tomografias com uma precisão que às vezes é até sobre-humana. Eles ajudam a criar tratamentos de câncer personalizados para cada paciente, aceleram a descoberta de novos medicamentos e até guiam robôs em cirurgias super delicadas. E no transporte? A IA é o cérebro por trás dos carros autônomos. Mas não é só isso. Ela também otimiza o fluxo do trânsito nas cidades, prevê quando um avião ou um carro precisa de manutenção antes mesmo de quebrar e gerencia toda a logística de rotas de entrega para que tudo chegue mais rápido. No entretenimento, então, nem se fala. Sabe aquela playlist perfeita que o Spotify monta? Ou o filme que a Netflix sugere e você adora? É a IA. Ela também cria os inimigos nos videogames, deixando eles mais espertos e desafiadores. E claro, hoje ela gera imagens, músicas, textos e está por trás de quase toda a publicidade que a gente vê. E, finalmente, dentro da nossa própria casa. A IA já virou parte da família, né? Ela é a voz da Siri e da Alexa. É a inteligência no termostato que aprende a temperatura que a gente gosta. Tá nas câmeras de segurança e tem até geladeira que avisa quando o leite está acabando. Ela tá em todo lugar mesmo. E chegamos à nossa última parte. O que vem a seguir? A gente viu de onde a IA veio, onde ela está agora. Mas a grande questão, a que realmente importa é, para onde a gente está indo com tudo isso? Vamos tentar olhar um pouco para esse horizonte. Porque essa jornada com certeza está muito longe de acabar. E o caminho para frente tem desafios enormes. Por exemplo, como a gente garante que um algoritmo não aprenda e repita os nossos próprios preconceitos? E as questões éticas, de privacidade, de quem é o responsável quando uma IA erra? E claro, tem a busca pelo santo grau da área, a inteligência artificial geral, ou AGI, o sonho de criar uma IA com a mesma flexibilidade e criatividade de uma mente humana. E com tudo isso, a gente volta para a nossa primeira pergunta, lá do começo. Só que agora ela parece ainda maior, né? Conforme as máquinas ficam cada vez mais e mais capazes, o que afinal significa ser inteligente? E até onde essa nova forma de inteligência pode levar não só as máquinas, mas a gente, a sociedade humana? Essa é a pergunta que vai continuar no ar e que a gente vai ter que responder junto a cada novo passo que a tecnologia der.